1 Reis capítulo 12, versos 25 ao 33. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Até aí. A primeira etapa do período monárquico da história do povo de Israel termina com o rei Salomão, o famoso rei Salomão. Após a morte de Salomão, a profecia de Aías, um profeta de Deus, um homem de Deus, se cumpriu literalmente falando. Para quem não se recorda da história, o profeta Aías pegou uma túnica, uma roupa comum utilizada naquela época, e rasgou essa roupa em 12 pedaços. E disse que pela apostasia de Salomão, pelos pecados de Salomão, pela idolatria e promiscuidade de Salomão, Deus não mais manteria o reino de Israel unido, unificado, sob um único rei. O povo de Israel era dividido em 12 tribos, mas lideradas as 12 tribos por um único rei. A partir do momento da apostasia, da rebeldia de Salomão, Deus então diz que daquele momento em diante o reino seria dividido. O curioso é que o reino não seria dividido de forma igualitária. Segundo o que nós vemos pela história bíblica, o povo de Deus seria dividido em 2. E nessa divisão, o reino do norte, ali representado pela cor azul, pela cor laranja, habitado por 10 das 12 tribos de Israel, é a cor azul mesmo, cuja capital era Samaria, e o primeiro rei se chamava Jeroboão. O reino do sul, por sua vez, ali representado pela cor laranja, habitado por 2 das 12 tribos de Israel, também conhecido como reino de Judá, cuja capital era a cidade de Jerusalém, e o primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. A história que nós acabamos de ler acontece no reino do norte, também chamado de reino de Israel, onde Jeroboão, servo de Salomão, um homem de Deus, um homem piedoso, um homem sincero, um homem de prestígio, um homem influente sobre o povo de Deus, lideraria o reino do norte. Jeroboão era um homem tão sincero naquela ocasião, que Deus o escolheu para encabeçar, para reinar sobre 10 das 12 tribos do povo de Deus. Porém, de forma assim inacreditável, prematura, e eu diria até insana, Jeroboão se desviou dos caminhos do Senhor. E o desvio de Jeroboão foi assim terrível. Diz a Bíblia no livro de Deuteronômio, que Deus havia dado uma ordem para o seu povo quando eles ainda eram nômades,
quando eles viviam no deserto, habitando em tendas, se mudando de um lado para o outro a todo momento, Deus então disse, através do seu servo Moisés: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. O que o texto está dizendo é que a partir do momento em que o povo de Deus vivesse em Canaã, deixando a vida nômade agora para fixar em casas e um templo na cidade de Canaã, na terra de Canaã, eles não mais deveriam adorar a Deus em qualquer lugar. Enquanto estavam no deserto, eles levantavam altares em quaisquer lugares. A tenda ou tabernáculo de Moisés, ou a tenda da congregação, era erguida dependendo dos lugares onde eles acampavam. Mas Deus ali estava dizendo que a partir do momento em que habitassem em Canaã, apenas um único lugar deveria ser o lugar de adoração. Esse lugar se tornaria a cidade de Jerusalém. Jeroboão, pelo texto que lemos, desobedeceu frontalmente essa ordem do Senhor. Diz a Bíblia, no texto que acabamos de ler, que Jeroboão instituiu 2 altares em 2 cidades que não tinham nada a ver com Jerusalém, a cidade de Dan e a cidade de Betel. Sabe por quê? Porque embora o povo de Deus, voltando ao mapa que vimos anteriormente, embora o povo do Senhor estivesse divididos da forma como estavam, ainda assim os que viviam no reino do norte, ou no reino de Israel, deveriam viajar até a cidade de Jerusalém para oferecerem sacrifícios a Deus. Não poderiam oferecer sacrifícios no reino do norte, deveriam viajar até a cidade de Jerusalém. Portanto, Jeroboão com medo, Jeroboão temendo que os seus súditos, Jeroboão com medo de que o povo do seu reino, ao viajar para Jerusalém, substituíssem a veneração ou a servidão do reino do norte para o reino do sul, ele começa a criar estratégias para agradar o povo. Jeroboão estava preocupado em diminuir o número dos seus súditos, e então ele começa a criar estratégias, formas de cultos, formas litúrgicas, para que o povo não precisasse se deslocar até Jerusalém para adorar a Deus. E a primeira ideia que ele teve foi levantar 2 altares, como eu acabei de dizer, na cidade de Dan, onde o tabernáculo de Moisés já tinha sido edificado, e na cidade de Betel, onde Deus tinha se manifestado para o seu filho Jacó. Olha a ideia de Jeroboão. O que ele tensionava era colocar na mente do povo a seguinte questão: eu acho que Deus não vai se importar se nós edificarmos agora altares nessas 2 cidades onde ele já se manifestou. O problema é que Deus havia dado uma ordem como essa que acabamos de ler, e quando Deus diz algo, ele não volta atrás, porque a Bíblia diz que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus não muda. E então agora nós temos 2 altares. Quando esses altares são edificados, diz a história que acabamos de ler, a insanidade do culto, que eu chamo de culto jeroboânico, chegou a uma loucura tamanha, onde ele ordena agora a edificação de 2 bezerros de ouro. Em transgressão direta ao 2º mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração à divindade por intermédio de imagens. Não bastasse isso, Jeroboão estava tão comprometido com o seu modelo de culto, com o seu estilo de adoração, ele estava tão comprometido em agradar o povo em detrimento da vontade de Deus, que diz a Bíblia que ele começou a ordenar sacerdotes segundo a sua vontade. Trazendo para os nossos dias, é como se Jeroboão começasse a ordenar pastores sem critério. Deus havia dado uma ordem também no Antigo Testamento, de que das 12 tribos de Israel, apenas uma única tribo deveria servir no sacerdócio do templo. Quem lembra qual das 12 tribos de Jacó era a tribo sacerdotal? Como ela se chamava? Os levitas, exatamente.
Mas agora Jeroboão começa a ordenar sacerdotes da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, da tribo de Azer, da tribo de Jebulon, da tribo de Isacar e por aí vai. Ele não estava mais comprometido com o culto que agradava a Deus, mas sim com o seu novo modelo, novo método de atração dos seus súditos do seu reino. E então, o texto que no meu entendimento melhor exemplifica o espírito que movia Jeroboão é a frase que lemos no versículo 33 de 1 Reis capítulo 12. A minha versão diz assim: no dia 15 do 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Eu acredito que existem algumas versões que temos aqui, onde a Bíblia vai dizer assim: data que ele escolheu segundo o seu bel prazer. E essa tradução ela é fantástica, porque ela mostra claramente que o compromisso de Jeroboão era com a sua vontade, com a vontade do povo e não com a vontade de Deus. E para agradar o povo e agradar a si mesmo, ele iria até as últimas consequências, ainda que para isso tivesse que cometer atos contrários ao que Deus orientou. Eu começo a mensagem com essa experiência, porque eu acredito que de toda a trajetória do povo de Deus aqui na terra, não existe nada mais dificultoso, nada mais tênue, nada mais ardiloso que o diabo tenha usado para enganar o povo, do que a linha extremamente sutil que nos separa daquilo que é fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. A grande dificuldade do povo do Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja reformada, na igreja reavivada e na igreja dos últimos dias, é justamente entender a linha de separação entre fazer a vontade do povo e fazer a vontade de Deus. Eu poderia escolher muitas outras histórias aqui para dar início a essa mensagem. Poderia começar o tema falando de Caim e Abel, onde nós temos ali, diferente do que algumas pessoas pensam, dois adoradores. Caim não era um homem que simplesmente odiava a Deus, não. Caim adorava a Deus. Afinal de contas, Caim levantou um altar, sim ou não? Sim, e eu vou mais além. Além de levantar um altar, qual dos dois altares era a mais agradável aos olhos, esteticamente falando, mais atraente, o de Caim ou o de Abel? O de Caim, porque o altar de Caim tinha cores, o altar de Caim cheirava muito bem, o altar de Caim era muito mais atraente, esteticamente falando, do que o altar de Abel. Pergunto agora, mas qual dos dois altares representava a vontade de Deus? O de Caim ou o de Abel? O de Abel. Qual é a conclusão que eu chego? Que nem tudo aquilo que seja considerado mais bonito, mais belo pela cultura, pela sociedade, é o que representa a vontade de Deus. Não me confunda, eu não estou dizendo aqui que Deus ignora a estética, eu não estou dizendo ou alegando aqui que Deus não se importa com a aparência. Deus pintou a natureza de cores, Deus deu beleza para o que Ele criou. Deus é um Deus que se agrada com a estética, sim. O que eu estou querendo dizer é que nem sempre aquilo que é esteticamente mais bonito, pelos padrões da época que vivemos, é o que representa a vontade de Deus. Poderia ir aqui para a história de Samuel, onde ao final da sua vida o povo chega para Samuel dizendo assim: Samuel, a maioria das pessoas tem um rei. E a maioria dos cananeus que tem um rei está dando certo para eles. E porque a maioria tem um rei e para eles funciona, nós também queremos um rei. Pergunto, era a vontade de Deus que o povo tivesse um rei, sim ou não? Não. Conclusão, nem sempre aquilo que a maioria faz, por mais que esteja funcionando e dando certo, representa a vontade de Deus. E a última conclusão que eu poderia chegar aqui é aquela história da época de Davi, onde Davi tem uma ideia brilhante, extremamente moderna, para transferir a arca do Senhor, se não me engano, da cidade de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém.
A ideia dele foi colocar a Arca da Aliança sobre um carro conduzido por bois e vacas. Naquela época isso era extremamente moderno. Era como se hoje contratássemos o serviço de um caminhão Munk para transportar a Arca da Aliança, ou um avião, sei lá, dependendo do local para onde fosse transferido. Porém, a ordem de Deus não era essa. Como a Arca da Aliança deveria ser transferida, que Deus disse, alguém sabe? Isso, exatamente. Travessas deveriam passar as argolas da arca que ficavam aqui na ponta de cada extremidade. Os levitas deveriam carregar. A família de Colt era a única família dos levitas que tinham autorização para carregar a arca. Conclusão que eu chego com essa história: nem sempre aquilo que é mais moderno, mais contemporâneo, por mais que dê certo, representa a vontade de Deus. E esse é o grande desafio que nós, como igreja, temos encontrado nessa época também. E para entendermos um pouco melhor onde eu quero chegar com isso que eu chamo de espírito jeroboânico, nós vamos agora dar um salto bem grande, saindo da história do Antigo Testamento e chegando lá no século XIX, onde nos Estados Unidos da América, 3 pensadores, 3 estudiosos, homens da academia, desenvolvem uma escola filosófica 100% norte-americana chamada pragmatismo. Os 3 homens a quem eu me refiro são esses: Charles Peirce, que era um filósofo, William James, que era um psicólogo, e Oliver Wendell, que era um jurista. E como o meu objetivo não é que você saia daqui especializado em o que é pragmatismo, eu simplesmente resumo e facilito para você o entendimento do que é essa escola filosófica, dizendo que o pragmatismo é aquela filosofia que não se preocupa exatamente com a teoria da verdade. A preocupação dos pragmáticos é com aquilo que funciona. Um pragmático nunca chegará para você e perguntará assim: meu amigo, isso daqui dá certo? Ou melhor, isso daqui é certo? Não, essa não é a preocupação do pragmático. A preocupação do pragmático é: isso daqui dará certo? A visão deles está focada no resultado. Se o resultado é positivo, se funciona, se está produzindo coisas positivas, não importa o caminho que você percorra para chegar ali. A teoria da verdade só será verdadeira se o resultado for positivo. Ou seja, eles não baseiam a verdade pelo conceito dela, mas sim pelos seus resultados. Existe uma frase que poderia nos ajudar. Ela é equivocadamente atribuída a Nicolau Maquiavel, filósofo absolutista do século XVI, onde as pessoas dizem que a frase é dele, mas não é dele: os fins justificam os meios. Na verdade, essa frase foi desenvolvida por pessoas que estudaram os livros de Maquiavel e concluíram que a filosofia dele poderia ser resumida nessa frase. O pragmatismo é justamente isso: os fins justificam os meios. Porém, eu preciso ser sincero com vocês. Todo mundo aqui, na sua vida, no seu dia a dia, é pragmático. Isso não tem problema nenhum. Para quem é empresário e está aqui dentro hoje, se você não é pragmático ao conduzir a sua empresa, os seus negócios, você seguramente vai levar a sua empresa à bancarrota. Porque se você está usando um método para o crescimento da sua empresa, se você está usando um método que não está produzindo resultados, é óbvio que você vai rever os seus conceitos, sim ou não? É claro que sim. Mas sabe qual é o problema? O grande problema do pragmatismo é quando nós aplicamos esse conceito sem princípios que deem orientação para ele. E eu vou citar um exemplo para vocês. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é uma peça publicitária. Produz muito resultado. Vende muito, mas eu não vou deixá-la muito tempo projetada aqui à frente, porque não é uma peça legal para deixarmos exposta assim em um ambiente cristão, em um ambiente sacro como é uma igreja. Mas eu quero que você analise o seguinte: se ela é pragmática, se ela produz resultados
E, em segundo lugar, se é uma peça moral ou imoral, porque esse é o ponto central aqui. Essa daqui é a peça. Bom, pergunto, produz ou não produz resultados? Sim ou não? Resultados espetaculares, vende muito. Pessoas, eu vi um dado esses dias atrás dizendo, e falava-se sobre isso, como se fosse uma conquista extremamente fenomenal para as mulheres, dizendo que hoje as mulheres estão bebendo praticamente a mesma quantidade do que os homens. Então tem vendido e vendido muito. Mas pergunto, é uma peça moral ou imoral? Imoral. Por que ela é imoral? Porque a mulher é tratada ali como um objeto de consumo, um objeto de desejo, e não como um ser humano como deveria ser tratado. Portanto, a minha preocupação é justamente com o tipo de pragmatismo que é utilizado sem critérios, sem princípios, sem normas que deem limites e orientação para ele. Onde eu quero chegar com isso? Lá nos Estados Unidos da América, há alguns anos atrás, a igreja evangélica norte-americana começou a flertar com a filosofia do pragmatismo. E agora as igrejas extremamente tradicionais dos Estados Unidos, igrejas reformadas e comprometidas com a Bíblia, encantadas com a visão pragmática desses três homens aí, passam a olhar para a igreja como se fosse um balcão de um restaurante e para os membros da igreja como se fossem clientes. E agora, dos púlpitos da igreja ou das universidades teológicas, passam a ecoar perguntas do tipo: do que você gosta? É de dinheiro? Então, na minha igreja, nós vamos oferecer para você uma teologia centrada em promessas financeiras. Se o seu desejo é ter uma promessa de uma vida temporal, se o seu desejo é ter um carro melhor, uma casa melhor, uma conta mais abastada, então, ainda que eu tenha que sacrificar o evangelho perene, eterno, divino, celestial, eu sacrifico esse evangelho para agradar a minha clientela. Mas se o que você gosta, na realidade, é de batalha espiritual, se você é voltado para aquela coisa mais mística, então na minha igreja eu ofereço para você cultos centrados em possessão demoníaca, exorcismo, demônios são entrevistados nos altares, no púlpito da igreja. Eu não sei de onde que se tira isso, mas se o povo se agrada com isso, é isso que nós vamos oferecer para o povo. Se você na realidade é jovem, e você se agrada com um culto mais assim empoderado, mais contemporâneo, mais contextualizado, ainda que para isso você tem que sacrificar a vida de oração, a vida de estudo da palavra e etc. Se você precisa de um culto um pouquinho mais moderno, parecido com uma balada mais na realidade, então existe hoje uma nova visão de se fazer igreja, que se chama igreja emergente. Ou seja, em conclusão, é como se a visão que se tem de igreja a partir desse momento, é como se você entrasse em um corredor de supermercado e você tivesse na prateleira vários produtos que você pode escolher aquele que mais agrada a você. É isso o que aconteceu com a igreja evangélica norte-americana ao adotar essa visão pragmática. Ou seja, o que Jeroboão fez, o cristianismo começou a fazer nos Estados Unidos. Mas eu te pergunto, aqui no Brasil isso também está acontecendo, sim ou não? É claro que está. O primeiro homem, extremamente, presta muita atenção agora, eu sei que a mensagem é assim, muito racional, muito técnica, mas eu preciso que você entenda essa mensagem, para depois a gente concluí-la de forma um pouquinho mais emocional, porque a mensagem do Senhor trabalha essas duas coisas. Mas antes eu preciso da sua cognição, da sua inteligência, da sua atenção aqui, para você entender o que está acontecendo passo a passo. E o primeiro homem que se comprometeu a estudar métodos de crescimento de igreja foi um missionário norte-americano chamado Donald McGavran. Esse cara era filho de pais missionários, foi para a missão na Índia,
Passou 20 anos na Índia em missão e viu que não estava funcionando os métodos que ele estava utilizando lá. O que ele fez? Voltou para os Estados Unidos, funda o primeiro instituto de crescimento de igreja da história do cristianismo. E ele estava muito comprometido com o seu trabalho. O problema é que, passado o tempo, as coisas saíram da rota, e aqui o grande discípulo de Donald McGavran, que é Peter Wagner, cita as palavras do seu discipulador. E ele diz assim: criamos métodos e políticas missionárias à luz do que Deus abençoou e à luz daquilo que Ele obviamente não abençoou. A indústria chama isso de modificar operações à luz da realimentação. Nada atrapalha tanto as missões transculturais quanto os métodos, instituições e políticas que deveriam atrair as pessoas a Cristo, mas não o fazem. Que deveriam multiplicar as igrejas, mas não o fazem. Se um método não contribui para a glória de Deus e para a expansão da igreja de Cristo, jogue-o fora e arranje algo que o faça. Quanto aos métodos, somos ousadamente pragmáticos, a doutrina é algo diferente. Você concorda com isso? Eu tenho medo disso. Eu tenho medo dessa dicotomia que se faz hoje, por exemplo, onde dizem assim: o que importa mais, as doutrinas ou o amor? Já viram esse tipo de coisa? As doutrinas é aquilo que regula a igreja. As doutrinas são aquilo que norteiam os princípios de vida do cristão. Se eu coloco a doutrina de lado, ou os princípios de lado, para pregar o evangelho, qualquer coisa vale para alcançar uma pessoa. Pergunto, você concorda com isso? Eu acho que isso não é bíblico. Você colocar a doutrina de lado, os princípios de lado, a moral de lado, a ética cristã de lado, para salvar supostamente uma alma, isso é extremamente perigoso. Tem um teólogo protestante chamado A.W. Tozer, já em seguida eu vou citar uma outra frase dele, não está aqui, mas eu vou mencioná-la mais à frente. Ele diz assim: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que eles faziam, deixariam de fazer, e eles sentiriam uma falta profunda da influência do Espírito naquela época. Se hoje, isso no século XIX ou século XX, ele diz assim: se hoje o Espírito Santo fosse retirado da igreja cristã, 95% das coisas que fazemos continuaríamos a fazer e não sentiríamos praticamente a falta do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente hoje nós temos confiado cada vez mais em métodos humanos, métodos mundanos, métodos às vezes acadêmicos, que são bons. É muito bom quando você tem um pregador que estuda um pouquinho, eu gosto particularmente de sociologia, de antropologia, psicologia, só que nunca submeter isso, ou melhor dizendo, nunca colocar isso acima da teologia bíblica. Quem manda na vida do crente, na vida da igreja, na vida do povo de Deus é a Bíblia acima de qualquer outra coisa. E a partir do momento em que eu ignoro as doutrinas, eu caio em um caminho muito perigoso. Jesus em João 7, versículo 17 diz: aquele que quer conhecer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ele fala de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Obrigado, pastor. Não estava precisando. Bom, um dos grandes gurus nos dias atuais, dessa visão de métodos de igreja crescer, avançar, é um homem chamado George Barna. Ele escreveu um livro, o livro com um nome muito sugestivo, só existe em inglês esse livro, se eu não me engano, chamado Marketing the Church. Marketing the Church. E em um dos parágrafos do livro ele sugere algo para fazermos a igreja avançar e crescer, e olha a sugestão que ele dá na página 145. É crucial termos em mente o princípio da comunicação cristã. O auditório e não a mensagem é soberano. Se nossa pregação almeja fazer com que as pessoas parem em meio a uma agenda confusa e reflitam sobre o que lhes estamos dizendo,
Nossa mensagem terá de se adaptar às necessidades do auditório. Volto a perguntar, você concorda com isso? Isso também é muito perigoso. Porque se eu levo em consideração a sugestão que ele dá para o nosso tempo atual, estudos têm comprovado que a sociedade pós-moderna não gosta de ouvir falar de pecado. Pergunto para você, é possível pregar o verdadeiro evangelho bíblico sem falar de pecado? É possível pregar o verdadeiro evangelho bíblico sem falar do juízo de Deus? Queridos, principalmente para nós que somos adventistas, seria um desafio tremendo colocar isso daqui em prática, só sacrificando a nossa missão. Porque a grande missão da igreja adventista do sétimo dia está resumida em Apocalipse 14, versos 6 até o 12, onde os primeiros versículos dizem a mensagem que temos para pregar ao mundo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E os pós-modernos não gostam de ouvir falar de juízo. Uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, no livro A Origem do Totalitarismo, ela diz que a coisa que os pós-modernos hoje mais abominam e fogem dessa realidade é justamente a crença de que um dia os seres humanos terão que se assentar diante de Deus para dar a Ele resposta de tudo que fizeram na sua vida. As pessoas não gostam de ouvir falar disso. Ah, mas então você está dizendo que eu devo pregar assim sem estratégia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos ser estratégicos, devemos ser inteligentes na nossa pregação, mas nunca sacrificando o verdadeiro evangelho bíblico, porque esse é o único capaz de transformar a vida de pecadores e prepará-los para ir morar no reino dos céus. Eu concordaria com a frase aqui do George Barna, se ele concluísse dizendo que quem manda no auditório é Deus. Não há ninguém melhor do que o criador do auditório para dizer o que o auditório precisa, concordam comigo? É claro. Porém, quando ele diz isso, ele não está colocando Deus como autoridade, ele está colocando a igreja como autoridade, e aí entram os problemas que eu mencionei para vocês um pouquinho atrás. Mas vamos lá. Será que nós temos dificuldades dessa natureza aqui no nosso país? Vou começar a mostrar algumas questõezinhas práticas para vocês. Bom, isso não é um culto, embora se pareça com alguns cultos praticados aí no país hoje, mas não é um culto. É um evento secular, um evento mundano, chamado Tomorrowland. Essa programação acontece, se eu não me engano, uma vez por ano apenas. Já aconteceu aqui no Brasil, se eu não me engano, lá em Florianópolis, em Santa Catarina, na Bélgica e nos Estados Unidos. E é uma festa rave, onde jovens passam dias e noites sem dormir, se drogando, prostituindo, ouvindo música eletrônica, ao show de luzes, pirotecnia e etc. Curiosamente, quando eu fazia pesquisas sobre esse assunto que estou pregando para vocês, me deparei com essa notícia. Notícia publicada pelo portal da Rede Globo, o G1, de uma das 5 maiores igrejas evangélicas do nosso país, onde eu me limito a não dizer o nome dela por questão de ética. O título da matéria dizia assim: Tomorrow Crente espera reunir mais de 700 jovens em igreja evangélica do Macapá. E aí eles entrevistaram o diretor jovem da igreja, e a justificativa do diretor jovem dizia assim: a proposta do culto temático é mostrar que ser cristão é legal, e não aquele estereótipo chato como muitos comentam. Nós podemos dançar, pular e cantar. Somos também divertidos e felizes como qualquer outro jovem, diz aqui o diretor. Que interessante. É como se ser um cristão fosse simplesmente acreditar em Cristo, mas também poder pular, cantar, dançar e por aí vai. Pergunto, queridos, será que pelo simples fato de um jovem dizer que ama a Jesus, mas come o que os mundanos comem, ouvem o que os mundanos ouvem, assistem o que os mundanos assistem, frequentam os lugares onde os jovens mundanos frequentam, pelo simples fato desse jovem cristão dizer que ama a Jesus, ele está salvo e o mundano está perdido? Não, não é assim que funciona. Eu ainda me atreveria a dizer, pelo livro do Apocalipse, que é mais fácil o Senhor alcançar o coração desse mundano que está lá,
contra Jesus do que esse que está morno, dizendo que ama Jesus, mas vivendo uma vida totalmente mundana. Se na visão desse pastor ser um jovem cristão legal, fosse ser um jovem como Daniel, um jovem como Davi, um jovem como Josué, e para quem é jovem aqui, de família rica, que teve o privilégio de nascer em uma família abastada, a Bíblia também tem exemplo para você. Porque Eliseu era de uma família rica. Eliseu era filho de pais fazendeiros, e quando o chamado de Deus chegou para Eliseu, ele largou tudo o que ele tinha para se envolver na seguinte missão: lavar as mãos de Elias até que Elias morresse. Se ser um jovem legal fosse isso, eu concordaria. O problema é que na visão dele, o padrão de jovem legal é o padrão de hoje. E para o padrão de hoje, ser um jovem legal é um jovem que fala palavrão, é um jovem que faz sexo antes de se casar, é um jovem que assiste séries atravessando horas e horas do tipo Game of Thrones, séries com sexo, séries com bruxaria, com feitiçaria. Isso é ser um jovem legal. E esse não é o padrão de jovem legal, biblicamente falando. E quem vos fala aqui é alguém que foi, ao longo da juventude, extremamente viciado em tudo que é tipo de porcaria que você pode pensar. E detalhe, não tenho um pai e uma mãe, ninguém da minha família é adventista do sétimo dia. E amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso com você no tema da família. Bom, o pastor ainda... Esperamos nesse culto um número bem maior do que o normal. É lógico? É claro que sim. Mas a minha pergunta é: esses jovens que iriam a um culto dessa natureza, que ele já vai descrever ali, iriam por amor a Deus e a palavra, pela necessidade que tem de salvação em Cristo Jesus, por sentirem a necessidade de algo melhor e maior na vida deles, ou por causa do que ele vai citar ali agora? Trabalhamos com DJs, música, teatro, dança, efeitos de som, iluminação e fumaça, tudo o que a garotada gosta. A produção é para um culto muito mais dinâmico e agradável, mas sempre com ênfase na mensagem bíblica. Sabe qual é a impressão que eu tenho quando eu leio isso? Que usa-se a Bíblia só para justificar todo o restante das parafernálias que são utilizadas. Agora vem a frase que eu disse que eu ia citar para vocês. O mesmo teólogo protestante chamado A.W. Tozer diz assim, se eu fosse você, anotava essa frase. Tem frase que é digna da gente escrever e nunca mais se esquecer dela. E essa é uma delas. Ele disse assim: me diga o quanto de entretenimento você precisa, e eu direi o quanto de Deus tem em você. Quer que eu repita? Me diga o quanto de entretenimento você precisa, e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. Se Bíblia, oração, estar junto com pessoas cristãs, andar com o pastor, vocês aqui ainda têm o privilégio de ter um pastor jovem na igreja, andar com pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, se isso não é suficiente para você, então significa que o cristianismo não satisfaz o seu coração. É muito perigoso, queridos, quando para virmos à igreja, para participarmos de alguma programação, como eu disse ontem aqui, se não me engano, nós precisamos de cantores famosos, pregadores famosos, de um monte de coisa, é sinal de que nós não entendemos nada do Evangelho. Se a razão de você vir para a igreja não é Jesus, não é o seu amor a Deus, o desejo que você tem de ter um encontro com Ele, então você não entendeu ainda o Evangelho bíblico. Repetir a frase? Ok. Diga-me o quanto de entretenimento você precisa, e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. Bom, pastor John MacArthur, um pastor batista norte-americano. Esse pastor é pastor de uma igreja gigante nos Estados Unidos, uma igreja com 10 mil membros. Mas diferentemente de Rick Warren, que é um pastor extremamente famoso, lido aqui no Brasil assim vastamente, que é líder de uma mega igreja dos Estados Unidos, mas usando métodos de publicidade e marketing, só para você ter ideia, abrindo parênteses aqui. Sabe o que na igreja do Rick Warren eles fazem? A igreja dele se chama Saddleback Church. Sabe o que eles fazem? Eles fazem pesquisa de mercado. Eles têm uma pesquisa onde obreiros da igreja vão batendo de porta em porta no bairro para perguntar aos vizinhos o que eles gostariam que a igreja tivesse para eles congregarem na igreja.
Pesquisa de mercado. Diferente de Rick Warren, o pastor John MacArthur lidera uma grande igreja nos Estados Unidos, mas ele tem comprometimento com a Bíblia. É lógico que eu discordo de muitas doutrinas que esse pastor acredita. Mas ele escreveu um livro que eu acho muito interessante, li esse livro, recomendo, filtrando as coisas que lá estão e que não cabem para nós. O livro se chama Com Vergonha do Evangelho. E num parágrafo ele diz assim, citando o caso de uma igreja norte-americana: uma grande igreja do sudoeste dos Estados Unidos acaba de instalar um sistema de efeitos especiais que custou $500 mil, capaz de produzir fumaça, fogo, faíscas e luzes de lazer no auditório. A igreja enviou alguns dos seus membros para estudar ao vivo. Olha onde eles foram buscar a ideia, num lugar extremamente cristão: os efeitos especiais de Bally's Cassino em Las Vegas. O pastor terminou um dos cultos sendo elevado ao céu por meio de fios invisíveis que o tiraram da vista do auditório, enquanto o coral e a orquestra adicionavam um toque musical à fumaça, ao fogo e ao jogo de luzes. Eu me assusto com isso, queridos. Quando eu comecei a pregar sobre profecia nas igrejas, como eu disse ontem, eu senti uma grande necessidade de falar sobre identidade cristã. Porque, como disse a frase que eu citei do pastor Alberto Tim ontem, aqui no final do tema, lembra da frase? Lembra o que ele disse? Todas as igrejas protestantes, quando surgem, têm um objetivo: impactar a cultura da época delas. Passados 200 anos depois do surgimento da igreja, o que acontece? A cultura começa a influenciar a igreja, é o processo inverso. Nós hoje vivemos um momento de perda de identidade, fluidez da identidade do cristianismo. Nós estamos tão encantados com o mundo, tão meio iludidos com as coisas do mundo, que a gente está copiando as coisas do mundo para a igreja, o que deveria acontecer ao contrário. O último caso que eu conto, dessa parte aqui, é um caso de uma outra grande igreja do país. A revista Veja publicou essa matéria no ano de 2017, se eu não me engano, foi isso mesmo. O título da matéria: A Igreja da Porrada. O nome já é meio esquisito, né? Até seria legal, eu acho que até seria um título interessante para um sermão, se a conclusão da porrada ali fosse aquela que chegou ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava contextualizado. Quem lembra aqui? Paulo usou as Olimpíadas para pregar o Evangelho. Só que a pregação contextualizada de Paulo não tem nada a ver com essas aberrações aqui. Paulo olhava para os homens lutando boxe lá na Grécia, e ele dizia que enquanto eles davam socos no ar, Paulo dava soco aonde? No seu próprio corpo, reduzindo o seu corpo carnal à servidão do Senhor Jesus Cristo. Se a igreja da porrada fosse com essa ideia da porrada no pecado, eu abraçaria a ideia do pastor, mas a ideia não é essa. A ideia dele é a seguinte: ele levou um octógono de UFC para o pátio da igreja, para atrair os jovens para lutarem MMA no pátio da igreja. E aí entrevistaram, a revista Veja fez uma entrevista perguntando para ele o seguinte: por que ensinar o MMA, a arte marcial? E olha o argumento: Deus tocou o meu coração e me disse: através desse esporte os jovens vão entrar na igreja e aprender o que Deus pode ser na vida deles. O MMA não é pecado, como muitos dizem, pelo fato de um bater no outro. Deus me falou isso. Eu pergunto, em que lugar Deus falou isso para esse pastor? Eu gostava muito de MMA. Eu era capoeirista, fiz 4 anos de capoeira antes de me converter. E foi uma das grandes lutas para mim, queridos, porque eu gostava muito, já estava chegando ali, já tinha chego à graduação de professor de capoeira. E eu gostava demais de MMA. Até que o Espírito Santo me convenceu claramente dizendo que é impossível um filho de Deus se sujeitar a assistir 2 criaturas dele golpeando-se uma a outra até arrancar sangue da cara, do corpo, alguns chegarem ao ponto de desmaiar, outros de adquirirem sequelas para o resto da vida, quando não, alguns chegou ao ponto até de morrer. Vocês já ouviram falar da política do pão e circo de Roma? Lembra da política do pão e circo?
O povo dava, ou melhor, o Estado dava para o povo festivais das arenas romanas. Eles assistiam os gladiadores se matando. Sabe o que é hoje? Hoje o MMA não chega só ao ponto de matar, mas é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Lá em Curitiba, quem quiser ver o testemunho desse rapaz, um jovem chamado João Pablo, lutador de MMA, estava a ponto de participar de um reality show da Rede Globo, onde o campeão do reality show seria imediatamente conduzido para o UFC, que é o sonho de todo lutador de MMA chegar lá. Ele estava a ponto de entrar, quando o estudo bíblico chegou para ele. O testemunho dele está lá na internet, só você escrever, João Pablo, lutador de MMA, Igreja Central de Curitiba, está lá no YouTube. Ele abandonou a carreira dele. Hoje ele ainda dá aulas de jiu-jitsu, mas com outra finalidade, não tem nada a ver mais de bater, de golpear, não, como exercício apenas. Não há como coadunar as duas coisas. O nosso grande problema, como vimos ontem, é que nós cristãos estamos hoje mal acostumados com a tentativa de ajustar todos os nossos pecados e erros da vida com o que diz a Bíblia. A visão de tomar a cruz de Cristo e segui-lo se perdeu completamente. Não há mais a visão de abandonar pecados, deixar a vida passada, não. A gente tenta ajustar tudo para o nosso modelo de cristianismo. Veja a resposta subjetiva que o pastor deu à seguinte pergunta: o que os fiéis da igreja pensam disso? Ele disse assim: antes de o rock entrar na igreja, ele era do capeta. Nós tiramos o rock do capeta, aleluia, agora o rock é bênção. A maquiagem e o batom também eram do diabo e a gente tomou dele. Agora é a vez do MMA. Há quem diga, isso não é coisa de Deus, é coisa de Deus sim. Um pregador batista do século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon, também liderava uma grande igreja, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, lá na Inglaterra. Naquela época, a sua igreja, a Igreja Batista, começou a flertar com o pragmatismo. E ele se levantou contra essa praga. E aí ele deixou registrado aqui as seguintes palavras: o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontramos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam de cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Ellen White, que viveu na mesma época do pastor Spurgeon, também registra as seguintes palavras: nova ordem de coisas entrou no ministério, preste atenção, principalmente os jovens que estão aqui hoje. Há desejo de moldar-se segundo as outras igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidos. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o trabalho. Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Não se vêem arrependimentos e confissões de pecado. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, meus irmãos. Não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha, Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você saiu da igreja chorando, quebrantado verdadeiramente? Mas não chorando por alguma música que tocou lá no fundo do sentimento do seu coração, não. Chorando assim por ser infundido pela convicção do Espírito Santo de que você é um pecador e que você carece tremendamente da graça de Deus na sua vida.
É disso que ela está falando ali. Eu concluo os exemplos que tinha para dar, dizendo para vocês que uma nova onda de cultura popular está entrando no meio da igreja cristã, e até mesmo da nossa igreja, queridos. Hoje, é muito comum nós vermos pessoas usando filmes, séries, personagens de Hollywood, para falar no contexto, na linguagem dos jovens e etc. Os Vingadores, Game of Thrones, The Walking Dead, e pasmem, para quem não conhece o conteúdo, e eu estou dando exemplos aqui do que eu já vi, não são exemplos fictícios. 50 tons de cinza. Usando, contextualizando pregações, enfeitando eventos e etc., como se esse tipo de conteúdo profano pudesse se relacionar com aquilo que é santo na Bíblia. E sabe, eu tenho ficado assim tão assustado, que o grau de relativismo das pessoas chegou num nível tão assombroso, que eu ouvi de um ancião, não daqui do Brasil, mas da Europa, ele escreveu, se eu não estou equivocado, não lembro se ele escreveu ou falou, dizendo que se hoje Caim oferecesse nessa geração o mesmo sacrifício que ele ofereceu lá atrás, na nossa época, Deus aceitaria o culto dele. Só para você compreender que grau de relativismo nós estamos. É como se Deus tivesse que obrigatoriamente se adaptar ao que satisfaz a nossa geração, nosso coração, e não o contrário. Vocês conhecem esse pastor aqui? Sabem quem é? O Michelson Borges. Michelson Borges é um grande amigo meu. Um amigo que fiz à distância num primeiro momento, e já nos conhecemos, e hoje nós temos uma amizade um pouquinho mais próxima, inclusive ele estará na minha igreja agora no mês de agosto, no dia 17. E esse era o Michelson antes de se converter. Ele diz que era um cinéfilo, viciado em cinema, histórias em quadrinhos, super-heróis da Marvel e da DC Comics. Hoje o Michelson é um pastor da igreja, um homem que eu admiro. Eu tenho pessoas assim que eu realmente coloco como exemplos para a minha vida. E o Michelson administra um blog chamado Outra Leitura, onde ele escreveu um artigo, cujo título do artigo era o seguinte: os fãs da cultura pop. E aí ele diz assim: quando me converti, entendi que precisava abandonar os filmes a que eu assistia, os quadrinhos de super-heróis que eu lia e as músicas do tipo rock que eu ouvia. Precisei, com a ajuda de Deus, refinar os meus gostos, as minhas preferências e adotar critérios bem definidos para o consumo da mídia. Hoje, estamos passando a mão na cabeça dos jovens e dizendo que eles podem assistir a tudo o que quiserem, desde que extraiam dali conteúdos espirituais. Para essas pessoas mais fãs e geeks do que cristãos, parece que o diabo não mais existe. Nada é ruim se te faz feliz. Ou seja, por mais que no filme dos Vingadores tenha lá cenas de sexo livre, tenha lá bruxaria, feitiçaria, magia, só pelo fato de eu conseguir aplicar alguns valores morais ali, eu posso assistir os Vingadores sem problema nenhum. E pior, trazer o contexto dos Vingadores para comparar o super-homem com o Senhor Jesus Cristo, que é o maior de todos os super-heróis. Você percebe? Ao invés de pegar o cristianismo, ou de pegar o mundo, e trazê-lo para o nível do cristianismo, nós estamos rebaixando o cristianismo e levando ao nível do mundo. Ao invés de descer para buscar o jovem e trazê-lo aqui para cima, nós estamos descendo e ficando lá embaixo. O cristianismo está cometendo um erro crasso, e é por isso que os jovens estão escorrendo pelos dedos dos pais, dos membros da igreja. Sabe por quê?
Porque quando o jovem não vê que o cristianismo tem algo melhor e superior para oferecer para ele do que essas porcarias aqui, por que ele vai ficar aqui dentro então? Da igreja cristã, entendeu? Meus queridos, eu espero que em nome de Jesus a gente recupere a valorização da mensagem bíblica. A Bíblia tem um poder tremendo, meus irmãos. Tem um poder tremendo, essas páginas emanam poder das páginas da Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de super-heróis para impactar a vida de jovens e adolescentes, não precisamos. Deus precisa de pessoas que vivam uma vida santa, consagrada, para chegar e entrar, penetrar lá na vida desses jovens, como que aconteceu comigo. Eu disse para vocês, eu não tenho ninguém na minha família que seja cristã, que seja protestante, ninguém, mas quando a mensagem do Evangelho chegou para mim, acabou, eu usava brincos, eu usava colar, eu usava anel, eu usava pulseira, andava com as calças largas, dançava hip hop, pintava cabelo, era viciado no Eminem, você entrava no meu quarto, tinha posters do Eminem espalhado para tudo que é lado, mas quando o Evangelho chegou para mim, depois de um ano mais ou menos, e eu entendi, quem tem que mudar é você, e não Jesus para aceitar você. Eu me lembro até hoje, aquele dia eu abri a porta do meu armário, arranquei tudo do meu corpo, joguei lá para dentro, e em nome de Jesus, Deus está transformando a minha vida até hoje. Isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. Pastor John MacArthur diz assim, algo que eu acho fenomenal. A igreja não é um clube à busca de novos sócios, não é o barzinho do bairro onde a vizinhança se reúne, não é um grêmio estudantil à procura de calouros, não é um centro comunitário onde se realizam as festas, não é um clube de campo para as massas, não é um comitê eleitoral onde os problemas da comunidade são discutidos, não é uma corte judicial para corrigir as injustiças sociais. Não é um fórum aberto, ou uma convenção política, ou até mesmo uma cruzada evangelística. Me permitam concluir as palavras dele: a igreja é a casa de um Deus santo, soberano e todo-poderoso. Amém? Isso é a igreja. Um dos temas que de alguns anos para cá mais tem falado ao meu coração, e eu tenho estudado esse assunto, é o tema da santidade de Deus. Quando eu comecei a estudar sobre a santidade de Deus, inclusive eu digo que para quem tem assim tendências perfeccionistas e para quem é liberal, deveria se aprofundar nesse assunto. Eu que tinha tendências perfeccionistas, quando eu estudei o assunto da santidade de Deus, eu nunca me senti um miserável, pecador, carente da graça de Deus, como eu me senti ao entender quão santo é o Deus que eu sirvo. Eu descobri coisas na Bíblia que, irmãos do céu, me faziam refletir profundamente. Quem quiser acompanhar um pouquinho desse assunto, lá no meu canal tem um tema de 45 minutos, de tudo que eu estudei, resumi um pouquinho, e se chama A Incomparável Santidade de Deus. Está lá no meu canal esse tema. Eu ainda pretendo, falava com alguns irmãos, eu quero começar a voltar em algumas igrejas por onde eu passei, para fazer semanas como essa, mas com ênfase nos atributos de Deus. Cada dia estudando um atributo: santidade de Deus, soberania de Deus, glória de Deus, ira de Deus, amor de Deus. Cada dia, porque nós precisamos conhecer verdadeiramente esse Deus que nós servimos. Sabe qual é o grande problema da igreja? Sabe por que nós fazemos tudo o que temos feito assim, dessa forma, como temos visto aqui ao longo dessa semana? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com cristãos norte-americanos chegou à conclusão de que os cristãos hoje conhecem cada vez menos a Bíblia. Nosso problema é a falta de Bíblia. E aí aqui estão os dados: 61% concordam com ideias da nova era. Já pensou? Cristão e crendo na nova era ao mesmo tempo. 54% repetem conceitos pós-modernos, cristão e crendo no relativismo moral ao mesmo tempo. 36% aceitam ideias associadas ao marxismo, e isso está cada vez mais proliferado aí. 29% creem em ideias baseadas no secularismo. Apenas 17% dos cristãos mostraram ter uma cosmovisão bíblica sobre a vida. Sabe o que é muito comum hoje? A pessoa é cristã dentro da igreja, mas quando ela vai lá para o trabalho, ela acha que não tem problema nenhum sonegar imposto.
Está cada vez mais normal. Psicólogos se formam em psicologia, é cristão. Mas quando vai tratar um paciente, ele tira a capa de cristão, e aí ao invés de ajudar o paciente, de maneira bíblica cristã, é como se pudesse separar as duas coisas. Você entendeu? Ou seja, não tem uma cosmovisão bíblica sobre a vida. Só 17% dos cristãos. E o último dado, que é o mais alarmante, o estudo ainda mostrou que os mais jovens, com menos de 25 anos, são 8 vezes mais propensos a concordar com essas ideias do que os seus pais. E aí, o último texto que eu trago aqui para vocês é um texto do pastor Augusto Nicodemos, não é adventista, é um pastor presbiteriano, tenho muitas discordâncias com ele também, mas com essa frase concordo com tudo que está ali. Ele disse assim: há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto, e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório, e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para onde? Eu não ouvi. Para onde que o povo de Deus é desperto, segundo ali? Para a Bíblia, para a palavra de Deus, queridos. Palavra de Deus. Sabe, irmãos, especialmente o sermão de hoje, eu poderia ter entrado aqui nessa igreja, me assentado nesse banco aqui, e pode soltar o congelamento da imagem, e deixado só essa imagem aqui pregar para vocês hoje. Eu poderia ter feito isso hoje, porque ela diz tudo o que eu quis passar para vocês aqui nessa noite. Esse tem sido o cristianismo de hoje. Esse daqui é o cristianismo bíblico que fez a igreja cristã crescer em todas as épocas da história da igreja cristã. Eu não vim aqui nessa noite ou nessa semana para dizer a vocês que a igreja não vai crescer ou não tem que crescer. Não é essa a minha mensagem, me entenda. A igreja, quando é de Deus, ela cresce. Eu fiz parte do movimento que eu disse para vocês ontem, onde durante 10 anos eu trabalhava para o movimento crescer e não crescia. E sabe qual era a desculpa que eu dava? A verdade é para poucos. Mas eu sabia que lá no fundo eu estava me auto-enganando. Porque a Bíblia diz que quando a igreja dele é verdadeira, ela cresce. Porém, o fato de ser igreja não é o único padrão através do qual eu julgo se ela está crescendo porque Deus está abençoando ou não, porque existem outros padrões. E o padrão de crescimento bíblico de igreja, sabe qual é? Alguém se arrisca a dizer? Qual é o padrão, o método bíblico para a igreja crescer assim avassaladoramente? Sabe qual é? Como foi que a igreja cristã cresceu logo que Jesus subiu para o céu? Qual foi a estratégia do apóstolo Pedro? Diz lá para mim, qual foi? Oração, o que mais? Depois que ele orou, o que ele fez? Oração, estudo da Bíblia, e aí quando ele estava pronto, o que ele fez? Ele pregou a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Quantos se converteram num único dia? Deus não precisa de fumaça, Deus não precisa de luzes, Deus não precisa de shows, Deus não precisa, não me entendam mal. Alguma dessas coisas que eu citei, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando nós confiamos mais nessas coisas do que, em primeiro lugar, na oração. E aí eu tenho uma proposta para a igreja. Uma das grandes dificuldades nossas adventistas é a oração. O adventista é um povo fraco para a oração, muito fraco. Eu já participei de rodas de oração com evangélicos. Esse povo sobe para monte para orar, irmãos.
Esse povo vai para o meio do mato para orar, e não é meia hora, 20 minutos. Eu participei de rodas de oração com eles, 2 horas e meia orando. Eu conheço igrejas evangélicas onde, enquanto a pregação está acontecendo na igreja, o ministério de oração, tem ministério de oração aqui? Amém, Deus seja louvado, que bênção. Uma das poucas igrejas onde eu entrei, adventista nossa, que tem ministério de oração. E eu conheço igrejas evangélicas onde, enquanto está sendo pregado o sermão, pessoas do ministério de oração estão reunidas em alguma sala da igreja, clamando a Deus, principalmente por aquelas almas que estão visitando e que têm que se converter. Oração, 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 estudo da Bíblia e pregação. Esse é o método genuíno que a Bíblia nos dá, que a palavra do Senhor nos ensina. Queridos, olha, os púlpitos da nossa igreja, como eu comentei ontem, a nossa vida precisa voltar a ficar em chamas pelo poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam olhar a nossa vida, a pregação bíblica de um adventista, de um cristão, e enxergar que ali tem um poder diferente, e ela será atraída por aquele poder. Você se lembra dos discípulos indo para Emaús com Jesus? Onde eles disseram: acaso quando esse homem falava, o nosso coração não ardia com as palavras dele? Isso precisa voltar a acontecer. E qual é a minha proposta para a igreja aqui hoje, nessa noite? Eu falei ontem que a gente precisa de um reavivamento. Esse reavivamento não pode ser cobrado das instâncias grandes da igreja. Não é lá o problema. O problema é aqui, ó. O problema está na base. E o que eu quero dizer com isso? O meu apelo nessa noite, se você entendeu essa mensagem, e se você quer melhorar a espiritualidade da sua igreja, quantos aqui querem que Jesus volte logo? Levanta a mão. Amém. Eu me uno a você. Eu me uno a você. Agora tem a condição. É preciso que a gente passe por essa experiência de reavivamento e reforma. E então, para que isso aconteça, você vai, a partir de hoje, em nome de Jesus, para quem já faz isso, vai responder o apelo só para continuar. Quem não faz, vai se esforçar para, a partir de amanhã, colocar isso em prática. Todos os dias, você vai separar um tempo do seu dia para orar, estudar a palavra do Senhor, e alguns dias da sua semana para se envolver com a missão. Se você tem dom de dar estudo bíblico, você vai dar estudo bíblico. Se você tem dom de pregar, você vai pregar. Se o seu dom é de misericórdia, hoje, por exemplo, eu não tenho muito dom para isso, não sei nem se a Elza percebeu, mas eu fui lá, porque eu tenho que me esforçar em desenvolver o dom de misericórdia. E aí nós fomos visitar a Arlete, né, Elza? Então, você vai usar alguns dias da semana para colocar isso em prática. Eu não sei quais dias serão, você vai definir isso com Deus, mas oração, estudo da palavra e missão precisam começar a fazer parte da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque senão todo mundo que levantou a mão aqui dizendo que quer que Jesus volte, se você for um mero espectador dessa vinda, você não estará preparado quando Ele vier. Deus fará o impossível. O Fernando Lux, quando passou aqui no ano passado, deve ter dito essa frase algumas vezes para vocês. Eu aprendi com ele. Deus faz o impossível, mas nós temos que fazer o possível. E o que Deus espera de nós? Comunhão com Ele. Vida de oração. Para quem aqui ora, eu comecei a fazer esse exercício. Eu antes não conseguia orar mais que 10 minutos. Hoje minha oração passa de meia hora a 40 minutos tranquilo. Eu tenho que interromper a oração. Eu tenho uma forma que eu aprendi com o meu pastor, inclusive. Uma regra que você obedece, uma lógica de oração. Quem quiser depois saber, me aborde que eu vou ensinar para vocês. Quem coloca esses 5 passos em prática, é muito fácil você gastar tempo orando na presença de Deus. E a oração mesmo, é a oração. Portanto, eu quero chamar. Nós vamos cantar o hino agora, Vaso Novo, o hino 502. E enquanto cantamos esse hino, todos aqueles que vão responder esse convite do Senhor, eu quero que venham aqui à frente.
em demonstração do compromisso que você está assumindo com Deus. E nós vamos fazer a oração final, para que esse compromisso, em nome de Jesus, seja colocado em prática na sua vida. Amém. Deus seja louvado por todos aqueles que tomaram uma decisão nessa noite. Não existe milagre sobrenatural que Deus faça para transformar a vida de um cristão que não gaste tempo na presença dele. Deus nunca moverá um dedo para que isso aconteça, se você não fizer do seu lar. Eu acho isso lindo, meus irmãos. Você vai santificar agora um dia, um tempo do seu dia, será um tempo santo, onde você vai gastar na presença de Deus. Vai ser o teu Monte Sinai, vai ser o teu Monte das Oliveiras, vai ser o seu quarto, será a sala da sua casa, talvez para alguns seja até o ônibus enquanto está indo para o trabalho, eu não sei, mas você vai separar esse momento. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: mas irmão, minha vida é muito corrida, irmão, eu saio de casa às 5 horas da manhã, sabe o que eu falo para você? Sabe o que o Espírito Santo fala para você, através de mim nesse momento? Acorda às 4 então, ou às 3:30, e eu estou dizendo para você algo que eu vivi alguns meses atrás, porque eu estava fazendo estágio, eu moro extremamente longe do colégio onde eu tinha que estagiar, e para não sacrificar o meu tempo de comunhão, eu acordava quase todos os dias, porque alguns dias eu dormia na casa da minha mãe, e aí a casa da minha mãe ficava um pouquinho mais perto do colégio, mas quando eu estava na minha casa, todo dia, eu acordava 4:15 da madrugada, para gastar pelo menos 1 hora orando e estudando a palavra de Deus. Faça isso, meu irmão. O seu lar vai passar por um reavivamento poderoso, e a sua igreja vai experimentar um reavivamento igualmente poderoso, porque quem faz a igreja é você, e se a sua vida for uma bênção, se o seu lar for uma bênção, a sua igreja será uma bênção também para a comunidade. Nós vamos orar. Eu quero apenas reforçar, dizer a vocês: não faltem amanhã, de verdade, é o tema mais importante da nossa semana. Nós vamos falar sobre família, como eu mencionei, 7:30 da noite, e agora, você vai fechar os seus olhos, você vai apresentar ao Senhor o seu compromisso com Ele durante 15 segundos, feche os seus olhos, e eu termino com a oração final. Querido Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez nessa noite, Pai, entendendo novamente que o cristianismo vive hoje um grande e profundo dilema. Os cristãos, entre os quais eu me incluo, estão ou estamos perdendo a nossa identidade. E ao perder a nossa identidade, nós estamos trazendo isso para dentro da casa do Senhor. Porque, como dizemos sempre, nós somos a igreja. Nós somos os membros do corpo de Cristo. E se nós membros estamos doentes, se nós membros estamos ignorando a identidade bíblica cristã, a sua igreja também adoecerá. Mas hoje o Senhor falou aos nossos corações. Hoje o Senhor mostrou e recuperou o lugar que pertence a ti na igreja. O seu lugar na igreja o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o soberano da igreja e da vida de cada um de nós. O Senhor é o dono dos nossos aposentos, dos nossos lares, da vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite. E em reconhecimento disso, Paizinho querido, como nós amamos a igreja do Senhor, como pessoas que amam a Jesus, e eu amo a Jesus, e meus irmãos que estão aqui, eu creio que amam ao Senhor Jesus também, Pai. E como pessoas que amamos a Jesus, nós estamos dizendo a Ti, Pai,
em primeiro lugar, perdoa os erros que cometemos até aqui, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus, que essas orações que foram proferidas no silêncio do coração, que sejam recebidas no teu reino, e que esse momento que os teus filhos dedicarão para comungar contigo em oração, estudo da tua palavra e missão, que seja um momento santo na vida dessas pessoas, que todas as vezes que as páginas da Bíblia forem abertas nos lares dos teus filhos, todas as vezes em que os joelhos se dobrarem nesses lares para clamar o nome do Senhor, que o Senhor responda com uma bênção do Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Que eles tenham encontro contigo a cada dia e a cada momento, para que quando entrarem em contato com vizinhos, para que quando começarem as atividades no trabalho ou forem para a escola, que os amigos, que os vizinhos, que os parentes não cristãos vejam na vida dos teus filhos a glória do Senhor refletida na face deles, Pai. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe grandemente essa igreja, o pastor da igreja, o pastor Salomão, o pastor João, o pastor que trabalha como obreiro dessa igreja, que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja e que o compromisso deles seja um compromisso com o Senhor acima de todas as coisas. E como resultado dessa decisão solene, Pai, que essa igreja se torne pequena para a quantidade de pessoas que aqui entrarão por sentirem a presença gloriosa do Senhor Jesus nos púlpitos dessa igreja, Pai. Querido Deus, abençoa grandemente esse trabalho. Essa é a nossa oração. Nós levantamos as nossas mãos dizendo que desejamos que Jesus volte logo. E para isso, como diz o lema da nossa divisão sul-americana, nós pedimos que a comunhão, o relacionamento e a missão seja a prioridade da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha e a nossa oração. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, oramos. Amém, Pai querido.